Boa noite, amados. O nosso tema de hoje vai ser sobre presbítero e diácono. Vamos falar um pouco sobre isso, entendeu? E também lembrar cada um de vocês, irmãos, na Bíblia Pentecostal de Estudo, a página 1729 a 1731, que falam sobre diversos títulos, né? Apóstolos, consoladores, né? Que foi acrescentado aí pelos líderes religiosos, né? Colocando títulos sobre o homem terreno, entendeu? Então veja bem, a verdade é que o Salvador Messias não divide a sua glória dada pelo seu Pai com ninguém, com homem algum. Você vai conferir isso em Hebreus 8:1, 2:17, certo? Hebreus 5:6, João 10:11-14, Hebreus 7:25 e 26, Mateus 23:8 e 10, certo, amados? João 14:6. Você vai ter uma noção ampla sobre o que eu estou falando aqui. Porque nós sabemos que esses nomes colocados na Bíblia, né, partiu do mundo grego, né? A maioria de suas origens são do mundo grego, com participações de outros idiomas também, como o latim, certo, amado? Isso é para você ter uma noção só do que eu quero falar a vocês. Então, a pergunta: quais são os deveres de um presbítero ancião na igreja? Certo, amado? A Bíblia lista pelo menos 5 deveres e obrigações de um presbítero. Então, a gente está falando aqui sobre como é que se diz? Sobre os regulamentos da igreja, criado por homens. Veja bem, criado por homens aqui na terra, certo? Então os presbíteros ajudam a resolver conflitos na igreja. Então, alguns que tinham tecido da Judéia ensinavam os irmãos: se não vos circuncidais segundo o rito de Moisés, não podeis ser salvos. Então, você já vê aí que, já iniciando aí, no início, já se referindo à lei mosaica, né? Então, você tem uma noção, já uma noção sobre a primeira estrofe que eu estou falando, né? Então, amados, então quero dizer a vocês o seguinte: quero dizer a vocês que nós temos algumas colocações aqui para colocar a vocês, para vocês possam conferir na Bíblia de vocês, está entendendo? Vocês terem uma noção, né? Então veja bem, sobre a questão, leia Atos, certo? Leia Atos 15, 1 a 2, certo? E Atos 15, 5 a 41. Você tem que tirar a sua conclusão você mesmo. Você precisa ler para entender, certo? Lembrando também um detalhe, que o apóstolo Tiago pregava para judeu e Paulo para os gentios, entendeu? Há uma diferença muito grande aí. Então, eles oram pelos enfermos, né? Presbítero oram pelos enfermos. Então você vai ver na passagem de Tiago 5,14, entendeu? Tiago 5,16, né? Para que nós esperamos o quê? Que na realidade
que eles dizem que os presbíteros não façam isso. Mas eu botei aqui uma observação dizendo: Tiago, o irmão do Salvador, pregava para judeu. É só para você abrir sua mente. Eles devem cuidar da igreja com humildade aos anciões, pois que há entre vós, rogo eu que sou ancião com eles, testemunha dos sofrimentos de Cristo. Certo, amados? Então, sobre apacentar o rebanho, né? Então, nós temos aqui, nessa mesma matéria, falando sobre 1 Pedro 5, 1 a 4, certo? Mas também peço que você leia 1 Pedro 2, 1, 25. Para você confirmar sobre Pedro 1, 2, aliás, 2, 1, 25. Eles devem proteger a vida espiritual do rebanho. Aí entra aquela parte de Hebreus 13, 17. Certo, amado? Agora, conclusão. Na verdade, o versículo citado acima estaria anulando 1 Pedro 2,5, 1 Coríntios 10, 4, 2,13 e 12, 1. Certo, amado? Porque, como eu sempre venho falando, o grande problema são os passeios temáticos e versículos viciados. Então, quando você passa a utilizar em sua mente somente versículo viciado, você esquece dos demais. Certo, amado? Então, mais um fator. Eles devem passar seu tempo em oração e ensino da palavra. Certo? E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e servamos as mesas? Escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 homens a boa reputação, cheios de Espírito Santo e de sabedoria, os quais encarreguemos deste serviço, mas nos perseveremos no coração e no ministério da palavra. Atos 6, 2, 4 e 1 Pedro 5, 1. Entendeu, amado? E 1 Pedro 5, 1. Certo? Então, simplificando, os anciões devem ser pacificadores e guerreiros da oração, mestres, líderes, por exemplo, tomadores de decisões. Eles são líderes de pregação e ensino da igreja, em uma posição a ser buscada e levada bastante a sério. Isso aí, esse trecho aí, está Tiago falando em Tiago 3:1. Certo, amado? Tiago 3:1. Então, estou dando aqui só um parecer que muita gente aí, nossos irmãos, ainda não entenderam que Tiago pregava para judeu. Certo, amado? E Paulo para gentil. Presbítero do grego, ancião ou sacerdote usado no cristianismo. O Novo Testamento refere-se a um líder religioso ou líder nas congregações. Então são cristãos locais com referências, presbíteros, grego significando ancião, senhor, significando administrador, referindo-se exclusivamente ao ofício de bispo. Eu pergunto a vocês, amados, se o Salvador não criou instituição religiosa nenhuma, como é que fica isso, amado? Ele não criou. Ainda diz em Atos 4:12 que debaixo dos céus não há nenhuma unidade entre os homens que se preocupa que sejamos salvos. Atos 4:12. E ele mesmo diz que não entra em tempo feito por mãos humanas. Como é que se explica isso aí agora? Certo, amado? Então, esse ofício de bispo, mas com presbíteros sendo estendidos por muitos como se referindo à mesma
pessoa que realiza a função de administrador no uso moderno católico, ortodoxo, presbítero, diferente de bispo, é sinônimo de sacerdote. Entretanto, no uso predominante do protestantismo, o termo não é visto como se referindo ao membro de um sacerdócio denominado sacerdotes. Mas em vez disso, temos como ministro, pastor e ancião são usados. O termo ancião vem do latim antianos, via francês arcaico, pode se referindo a pessoa de idade avançada, antigo, velho, vulnerável, respeitável, aliás, venerável, respeitável, significado de venerável. Venerável. O que merece ser adorado. Eu lhe pergunto, amado, homem algum aqui na terra pode ser adorado? Pode se render homenagem a homem algum, amado? Tirando os direitos inalienáveis do Salvador? O verdadeiro pastor das ovelhas? Então você já vai vindo aí uma grande contradição humana, né? É uma contradição, entendeu? Então você já vai vendo logo outro erro aí. Então veja bem, religião, catolicismo, diz da pessoa que quando viva tinha muitas virtudes ou qualidades e que está em processo de beatificação. A palavra hebraica equivale a Zagen e identificava os líderes do antigo Israel, que no âmbito de uma cidade, da tribo ou em nível nacional. Padre, significando pai, é uma forma de tratamento que recebe o presbítero da Igreja Católica, Igreja Ortodoxa, algumas correntes protestantes, como agrocatolicismo, ou nas antigas congregações de línguas portuguesas da Igreja Reformada holandesa, como o notável padre João Ferreira de Almeida. Boa parte das igrejas protestantes, como a Igreja Metodista de Calvinismo, chamam seus presbíteros ordenados de pastores. Na Igreja Luterana, os pastores são responsáveis pelo rebanho cristão e os presbíteros das igrejas locais fazem parte do governo eclesiástico. É como eu falei ali, sobre autoridades eclesiásticas, ou ministérios eclesiásticos, já falei nos outros vídeos, né? Isso é invenção de homem, foi criado por homem. Salvador não autorizou nada disso. Certo, amados? Então, se reunindo ou deliberando no respectivo sinodo regional em apresentação das suas comunidades. Então, cada um é um representante de uma comunidade. Certo, amado? Então você já vai vendo aí que o sistema religioso, ele puxa a sardinha para o seu lado, tentando se firmar no lugar do Salvador. Então essa possibilidade está descartada. O diácono é um título dado ao terceiro grau da origem do sacramento. Isso é referente ao catolicismo, amado, hein? Pertence à Igreja Católica. Os diáconos estão encarregados de executar os serviços de ministérios de Deus, deixando de ser um simples leigo e passando a pertencer ao grupo do clero. Até porque Jesus não tinha clero nenhum, é absoluto. É o guia, o mestre, o sacerdote, ministro de nossas almas, insubstituível. A palavra diácono surgiu a partir do grego diáconos, que significa atendente ou servente. Somente isso, amados. Atendente ou servente, né? Somente isso. De acordo com a doutrina, o diácono católico é servo de Deus, espalhando a sua palavra, ajudando a construir o seu reino junto aos fiéis na terra, de acordo com as necessidades da igreja. Aí tem uma pequena passagem aí, né? Nós somos a igreja, amados. Filemon,
Um, dois e três. Nós somos a igreja. Onde tiver dois, três reunidos, o Salvador está presente, o Pai está presente. Então, não há motivo para ficarmos presos dentro de apriscos, de templos nenhum. Não há motivo para isso, amado. Então, na Igreja Católica, o clero é formado por 3 graus de sacramentos: ordem sacerdotal, os bispos e presbíteros, ou sacerdotes, e diáconos. Em igrejas protestantes também existem diáconos que, de mesma forma, auxiliam os pastores com tarefas para cuidar da igreja. Então, quer dizer, na realidade, irmão, isso aqui é uma cópia. A mãe católica e a sua filha copiando ela. Somente isso. É uma réplica na realidade. O papel do diácono nas igrejas católicas contemporâneas passa desde o trabalho administrativo nas arquidioceses até funções de porteiro, a vigia durante os cultos e missas. Além disso, sob observação de um sacerdote, o diácono também pode realizar algumas cerimônias religiosas, como batismos e abençoar casamentos. Cada igreja com a sua tradição denominacional comemora o dia do diácono em sua data distinta. Os principais são o dia do diácono católico, 10 de agosto, dia do diácono batista, segundo domingo de novembro, dia do diácono evangélico e dia do diácono presbiteriano, 9 de julho. Quer dizer, até para isso tem dia, amado. Né? Coisas que não batem com os ensinamentos do Salvador de maneira nenhuma. O feminino de diácono, a diaconisa, mas a Igreja Católica não concede sacramento da ordem para mulheres, apenas para homens. Então cada um tem suas normas. Quer dizer que o Salvador, né? Quando 1 Timóteo 2,5 diz: porquanto há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, o seu Filho amado, o Salvador Messias. Aí vem as igrejas colocando normas, né? Tem muita coisa aí que não está batendo na realidade, né? Diácono permanente, tanto na Igreja Católica quanto na protestantismo, os diáconos podem ser transitórios ou permanentes. O diácono transitório é aquele que recebe o grau diaconal apenas como uma etapa para depois receber o sacramento de ordem, no grau de presbiterial, ou seja, para tornar-se padre. O diácono protestante é quem já é casado ou pretende se casar, não podendo progredir para o grau de presbítero. Olha aí. De acordo, o que é que a gente podemos entender com isso? Lá no catolicismo pode uma coisa, aqui já não pode. Então dá para entender o quê? Se o presbítero é o homem que vai controlar tudo, é o homem que vai, né, trair multidões, ou então, sei lá, você já está vendo por aí que está algo errado. Quer dizer, está fazendo tipo uma acepção de pessoas, ou será que é o poder da disputa de Mamon que faz isso? Poder de disputa a Mamon? Dinheiro? Sei lá, tem alguma coisa errada que não está batendo, tá entendendo, amado? Isso não está batendo, entendeu? Então, nós temos que ver, amado, essas colocações aí, citadas pelos livros, né? A Bíblia Pentecostal de Estudo, se você for analisar o rodapé dela, o que está lá no rodapé, que eles estão te passando, te ensinando, tem muita coisa aí que você vai ver que vai se tornar meio confuso os ensinamentos das Escrituras. Tanto do lado católico como protestante, evangélico, qualquer um lado.
Porque o Salvador nunca criou instituição nenhuma, nem católica, nem protestante, nem evangélico, nem espírita, nenhuma dessas aí. Então tem muita coisa aí que contradiz os ensinamentos do Salvador. Então nós temos que prestar muita atenção. Isso aqui eu fiz aqui porque eu estava vendo algumas passagens aí e me chamou a atenção pelo simples fato de, quando se fala em igrejas, né? A gente está falando o quê? Igreja. A igreja, quando eles dizem, é o corpo de Cristo. Certo? E quem é o corpo de Cristo? Somos nós. Então, temos que ver que tem muita coisa aí que temos que dar uma analisada. Porque todos os títulos colocados sobre a igreja, né, começou pelo povo romano, pelo povo grego. O povo grego foi uma nação mais paganizada do planeta, que criou a retórica dialética, homilética, certo? E de lá foi copiado por volta de 1608 pelo padre Antônio Vieira, né? O processo da retórica dentro do catolicismo. Que tudo que se faz é levar os ensinamentos da maneira que passam para a gente. Então a retórica foi de bom tamanho, ela contribuiu de bom tamanho para o catolicismo. E assim por diante. Então, existe uma visão globalizada sobre alguns textos aí. Porque a arte do bem falar surgiu na Grécia. O Império Romano, quando ele entrou, Roma, quando entrou, sobre o governo romano, os senhores do mundo, os senadores, a classe de plebeus e patrícios, né, que naquela época era constituído o poder político romano, só tinha duas classes, plebeus e patrícios. E nem todos os plebeus podiam se candidatar. Era só para fazer aquela soma de momento ali, quer dizer, só 4 deles tinham direito a ficar perto dos senhores do mundo. E mais uma vez lembrando, amado, não esqueçam que quem colocou capítulo e versículo na Bíblia foi os Illuminati, os senhores do mundo que colocaram. Tem até um trechozinho lá, se você observar, que eles dizem assim: vamos dar para este povo ler só o que interessa para nós. Então, quer dizer, a colocação de capítulos e versículos da Bíblia, lógico, facilitou muito, mas também facilitou muito para praticar os ensinamentos errados. Ajudou muito a picotar a Bíblia toda de um lado para o outro, percorrer a Bíblia toda para contar uma história. Aí vem a manipulação. E o nosso sistema, né, que foi criado, o cristianismo, que foram nomeados, Diocleciano nomeou 4 imperadores para assumir Roma: Édito Constantino, Maximino, né? Édito Constantino, Maximino, Maxêncio, né? E mais outro que eu não estou lembrado aí. Desses 4, né, quem se destacou mais entre eles? Lógico, apoiados pelos senhores do mundo, Édito Constantino. Por que ele foi apoiado? Qual foi a missão de Constantino? Assumir o Império Romano, e logo em seguida matar os outros 3. Lembrei o nome do outro agora: Licínio, Maximino e Maxêncio. Então, eu te pergunto, amado, como é que fica essa história do homem se colocar como sacerdote representante do Pai Eterno aqui na Terra
e do seu Filho amado, deixando apagado o nome do Salvador todo o tempo. Espero ter ajudado em alguma coisa, né? Mas a verdade tem que ser dita. Não podemos nos ocultar da verdade. Obrigado, amado. Boa noite.